Meus amigos, minhas amigas de Gaurama, eu sou Boca Migoto, sou escritor, cineasta e fui diretor do documentário Dormentes no Tempo, que foi filmado aí na região norte do estado, cidades de Gaurama, Viadutos e Marcelino Ramos. Entrei nesse projeto convidado pela professora Gladys, gravando e filmando a região, a cidade e depoimentos com pessoas que puderam nos contar um pouco dessa história, né? A história dessa ferrovia que veio a ser a primeira ferrovia a ligar o sul do Brasil e, portanto, também Uruguai e Argentina, da então capital federal Rio de Janeiro. Eu lembro de como foi emocionante muitas vezes gravar o relato das pessoas que viveram essa história, né? E muitas dessas pessoas, imagino eu, inclusive já devem até ter falecido, porque essas pessoas algumas delas já eram velhinhas na época que a gente filmou. Então, isso me faz pensar, né, na importância de realizar documentários, né? Não só de contar histórias importantes, né, e legar isso às novas gerações, né, para que sirva como base de estudo, de pesquisa, né, de conhecimento sobre a própria história da região, mas também por preservar as memórias, preservar as histórias das pessoas mais velhas e o sotaque, né? Porque até o sotaque, o jeito de falar de uma região vai se perdendo com o tempo. Para além da preservação da memória, das histórias, né? O audiovisual também permite que a partir daí a gente possa refletir sobre o nosso presente, de certa forma, planejar melhor o nosso futuro, né? Pensar melhor o futuro que a gente imagina para os nossos filhos, para os nossos netos. Então eu vejo com muita satisfação esse festival que está acontecendo, essa mostra que está acontecendo em Gaurama, que vai dar oportunidade para que pessoas que lá quando o documentário foi lançado não estavam nem vivas, não puderam ver esse trabalho, que não ficou restrito só a Gaurama. Ele viajou o Brasil todo como média-metragem, foi premiado em vários lugares. Teve uma redução para 15 minutos e foi exibido no canal Futura, depois foi exibido na RBS TV e a versão curta-metragem também circulou ainda mais pelo Brasil através de outros festivais. Então, além de tudo, tem isso também, né? O audiovisual permite que as nossas histórias e as nossas paisagens, as nossas cidades, as nossas pessoas possam viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo e levar um pouco de nós para outros lugares. O tempo passou e só se foi mesmo, nunca mais. Sim, e terminou tudo. Mas a gente guarda ainda muita recordação e muita amizade. Então é isso. Parabéns pela mostra, parabéns pela importância que a região deu ao audiovisual e tomara que isso sirva como inspiração para que a cidade queira cada vez mais produzir cinema e se retratar através do cinema e do audiovisual. O filme Partituras do Tempo foi lançado em 2011 e foi fruto de um projeto chamado Revelando os Brasis. Eu tinha conhecimento de uma história muito bonita daqui, de famílias que chegaram da Europa com seus instrumentos e a partir do conhecimento da vizinhança, esses imigrantes passaram a se encontrar e criaram a primeira orquestra da região norte do Rio Grande do Sul. Esse filme foi feito com a colaboração de inúmeras famílias daqui e esse projeto previa que os atores tinham que ser da cidade, de preferência as gravações feitas na cidade. Foi o que nós fizemos. As únicas cenas que não foram gravadas aqui em Gaurama são as cenas da chegada do trem, que nós fomos a Piratuba fazer a gravação. Uma coisa muito interessante que por volta de 1915 não havia salões de baile. Então, os primeiros bailes eram realizados aqui no armazém da estação. Foi no ano de 2011 que a gente fez as gravações aqui na cidade de Gaurama, com a participação especial do Camilo Bevilacqua. A gente gravou no verão, estava bem quente. A gente tinha que usar as roupas da época, né? Casacos, meia calça. A gente passou um pouco de sufoco, né? Naquele ano. Eu era mãe das crianças, né? As crianças eram bebês, eu acho que tinham entre 2 ou 3 aninhos, as meninas, né? Na época do filme eu tinha só 4 anos, mas mesmo que eu era nova, eu me lembro das pessoas, das crianças brincando, das roupas que eram muito diferentes, né? Das músicas que eram tocadas pelos atores mesmo.
tudo muito simples, mas tudo muito aconchegante, a música, foi tudo muito lindo. Olá, gente, tudo bem? Meus queridos conterrâneos, gauramenses. Pois então, eu estou aqui para mandar um recado para todos vocês e acho maravilhoso vocês fazerem um festival de cinema em Gaurama, né? Festival de cinema barrense, isso é maravilhoso. Barro já vem, né? Lá de antigamente, quando Gaurama era barro, depois virou Gaurama. E acho maravilhoso em Gaurama ter um grupo de artistas que fazem cinema. Eu sou um artista, saí de Gaurama, fui para Porto Alegre em 66 para fazer teatro. E de Porto Alegre eu fui para o Rio e comecei a fazer cinema, teatro, televisão, enfim, vocês já conhecem um pouco da minha história. Eu acho maravilhoso jovens gauramenses terem esse grupo que faz arte. Vocês são artistas, continuem fazendo arte. Acho que ser uma criança no contexto de gravação de um filme foi muito divertido, mas eu acho que para além disso, a gente foi entendendo muito sobre o processo de colonização do nosso país. Então hoje eu fico pensando como isso foi difícil para o povo que estava vindo, que estava ganhando essas cotas de terras, mas também como foi difícil para o povo que foi expulso daqui, né? Que foram os indígenas que estavam aqui, e a gente às vezes se perde essa informação. Quando eu recebi a notícia de que o projeto seria financiado, que tinha 3 atores principais, o Moron, o Krieger e o Bess, eu passei então já a pesquisar, a conversar com pessoas, convidar aleatoriamente, comunicar pela rádio que a gente estaria fazendo essa produção, que precisaríamos de figurantes, atores voluntários. Praticamente cada ator conseguiu ir buscar seus figurinos. Eu participei de um curta, um filme chamado Partituras do Tempo, com a direção da Gladys. Aliás, a Gladys é importantíssima para a cultura gauramense. Ela sempre lutou muito. E no Partituras do Tempo, eu acho um filme poético, sensível e muito importante politicamente, porque conta a história de imigrantes e conta a história de música, tá vendo? A arte de novo, a música, a arte. Isso é importante. Então, gente, estou muito feliz por ser convidado para fazer esse depoimento e espero, na próxima vez que estiver em Gaurama, fazer um trabalho com essa turma toda que gosta de fazer cinema. Luz em Barro é uma produção idealizada pelo Luiz, pela Gladys e por mim, e é baseada em uma obra denominada Centenário da Paróquia São Luís Gonzaga de Gaurama, no Barro Trilhando Caminhos de Fé, a qual relata a trajetória dos freis e dos padres na história dessa instituição. Porém, é uma história que se confunde com a própria história de Barro Gaurama, uma vez que nos livros Tombo, eles relatavam todos os acontecimentos históricos, sociais, políticos, culturais e econômicos. Diante disso, demos início à produção desse audiovisual, com a escrita do texto, a escolha do cenário, dos artistas locais, confecção das vestes. E é interessante e importante ressaltar a participação da comunidade na produção de tudo isso, uma vez que todos os artistas locais foram voluntários, a participação das famílias, das crianças no decorrer de todas as gravações. O Hospital Santa Isabel, as irmãs do hospital também nos emprestaram as vestes originais das freiras, a paróquia São Luís Gonzaga, as famílias que nos cederam espaços, que resultou num brilhante espetáculo de lançamento. Participei do filme Luz em Barro. Naquela época eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos, e foi uma experiência única. A cada gravação, a cada local que a gente ia para fazer as filmagens, eu sempre estava muito feliz em poder participar, né? A experiência foi bem legal porque tinha bastante amigos na época que participaram também do filme. Eu gostei bastante por conta das brincadeiras e tal que a gente fazia. Eu gostei bastante do filme, de ter essa experiência. A gente usava uma camisa branca de manga comprida. A gente tinha uma sainha que ia mais ou menos até no joelho, que a gente mandou fazer naquela época, né? Com as medidas de cada um para ficar todo mundo igual, todo mundo padronizado. E esse projeto foi tão especial na minha vida
porque além de adquirir todo o conhecimento a respeito do Colégio das Irmãs, eu também sinto que foi um crescimento pessoal, porque eu aprendi a desenvolver senso de responsabilidade, porque em dias específicos, em horários específicos, eu tinha que estar lá para as gravações, me organizar, me arrumar, e também um senso de cuidado, porque eu era uma das mais velhas que atuava. A gente tinha muitas crianças junto com nós por conta do colégio. E eu tinha 10 anos quando o Zimbarro foi gravar. No filme, a gente representava as alunas do colégio e a gente teve que fazer várias cenas de aula de canto pra missa que eles faziam, aula de ginástica lá fora. A gente tava a tarde inteira gravando e regravando, e eu lembro que no final a comunidade tinha arrumado uma bacia de uvas pra gente. Então foi um projeto que ele não era só quem tava lá dentro que tava participando, foi toda a comunidade que participou. Tinham episódios que a gente dava muitas risadas, como por exemplo o dia em que a gente foi fazer a gravação da mula, a chegada do Frei ao município de Gaurama, porque antigamente era assim que se transportava com as pessoas. Quando a gente terminou as filmagens, eu desci de cima da mula, como ela estava muito suada, ela começou a deitar e rolar no chão para secar aquele suor que ela tinha, e a gente acabou fazendo a piada de que a mula começou a se rolar de felicidade. Eu lembro com muito carinho da participação no filme, foi muito divertido, foi muito único, muito especial. E talvez o que mais me marcou foi a união da comunidade para que o filme fosse possível. Eu lembro que precisávamos de roupas de época, de malas e objetos. E isso só foi possível porque todo mundo se uniu. E talvez esse é o efeito que fica, né? Que unidos a gente consegue fazer algo muito legal. E também que as histórias de Gaurama merecem ser contadas. Por muitos anos, então, eu trabalhei as disciplinas de literatura e língua portuguesa. Eu costumava ler com os estudantes os contos gauchescos do Simões Lopes Neto. E no ano de 2014, a proposta, então, foi de que cada grupo lesse um conto e apresentasse esse conto de uma forma criativa para os colegas da sala. E o grupo do Luiz, então, resolveu fazer um vídeo com o conto Deve um Queijo. E o resultado, então, foi maravilhoso. Eles buscaram um lugar muito adequado, mas era um lugar no interior do município, provavelmente na propriedade de algum deles. Eles utilizaram mobiliário, objetos antigos. E esse filme aí fez um sucesso no colégio na época. E por intermédio da professora Gladys, esses alunos, junto comigo, nós fomos para Guaíba, no final do ano, num festival de cinema estudantil. E lá eles foram premiados, eles ganharam o prêmio de melhor figurino. E o Luiz, ele sempre gostou de trabalhar com vídeos, mas eu acredito que o fato dele ter tido a oportunidade de trabalhar com isso na escola deva ter contribuído um pouco para aquilo que ele é hoje, para o cineasta que ele é hoje. E os colegas dele que atuaram junto, foi o Luiz, foi o Kelvin, o New Wellington, o Fábio, o William, a Luciana, a Júlia, a Liliane, todos se saíram muito bem. Então a importância de trabalhar com audiovisual na escola, ela é imensa, porque ela torna o aprendizado mais interessante, mais atrativo, mais dinâmico e permite que o estudante desenvolva a criticidade, a criatividade e até permite desenvolver habilidades que poderão ser úteis para eles lá no mundo do trabalho depois, com as habilidades e potencialidades e também com as limitações e dificuldades que cada um tem. Porque numa atividade como criar um vídeo, é necessário alguém que se expresse bem, que escreva bem, alguém que organize o cenário, que vá em busca do material que é necessário, de pensar no som, alguém que dirija isso aí. Então consegue incluir as diversidades que existem numa sala de aula. Enfim, é um recurso assim acessível, riquíssimo, e uma metodologia excelente que coloca o estudante como protagonista e não como um mero consumidor de informações e de produções de outras pessoas. A gente não tinha experiência nenhuma com um filme. Ao longo do tempo a gente conseguiu montar um roteiro que foi despedaçado várias vezes, mas no final se estruturou muito bem. Foi sensacional a experiência, que se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, toda certeza. E a parte de gravar eu percebi que cada detalhe faz a diferença no contexto geral. Então cada momento foi importante.
Acho que foi uma oportunidade imensa a gente poder fazer isso e com certeza a gente faria 1 milhão de vezes e mais novamente. Então, o meu primeiro curta foi o Devil um Queijo. A partir dele, a gente começou alguns experimentos com várias áreas, né? Então, desde suspense a filmes de ficção científica. E esses curtas, eles serviram, de certa forma, da minha escola no cinema, com paisagens daqui, com atores aqui da região, muitas vezes não profissionais, mas pessoas que tinham muito interesse em participar, em produzir. Ao longo desses anos, a gente tem produzido desde longas-metragens a curtas-metragens também, e a gente está muito feliz com o apoio também da comunidade, do pessoal que tem aqui, e fazem com que a gente consiga cada vez mais produzir arte aqui na região. Eu tenho certeza que aquela semente que foi plantada lá em 2010, 2011, gerou frutos. A ideia de fazer cinema aqui em Gaurama, eu acho que ganhou corpo. E ao longo dos anos a gente foi fazendo outras produções, sempre, em todos os momentos, com muita colaboração da comunidade, dos pais das crianças, dos adultos que participaram. Quem acha que fazer cinema é coisa exclusiva da cidade grande, certamente não conheceu o povo gauramense. Em todos esses anos participando da produção cinematográfica neste município, pude conhecer e conviver com pessoas talentosas, criativas e dedicadas a fazer a arte acontecer apesar das dificuldades. Contar histórias aqui é mostrar um pouquinho da nossa cultura, das nossas paixões, da nossa identidade. Pude participar de curtas como Até um Sol se Apagar e Wildfire, que nasceram justamente dessa ideia de mostrar que é possível sim fazer cinema de qualidade mesmo em cidades pequenas. Também participei de Um Amor Fantasma e A Casa da Vó, na qualidade de roteirista e diretora em Um Amor Fantasma e atriz e roteirista em A Casa da Vó. Ambas as histórias falam justamente sobre raízes, lembranças e os afetos que vamos construindo ao longo do tempo, seja em relação a pessoas, a lugares, a momentos. E neste momento eu tenho certeza que a arte, em todas as suas formas e em qualquer lugar, tem sim o poder de conectar pessoas e transformar quem somos.